E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa verdadeira revolução que está rolando no monitoramento do futebol, o tal do GPS 3.0. Olha só essa pergunta. E se tudo que a gente acha que sabe sobre medir esforço no futebol estiver, na verdade, ultrapassado? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos fundo numa ideia que está literalmente mudando o jogo na preparação física e desafiando o que a gente faz há décadas. Então, vamos lá. Para a gente poder entender o que vem pela frente, o tal do futuro, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender direitinho onde é que a gente está hoje, sabe? Como é que o GPS é usado no futebol de elite atualmente. E todo esse nosso papo de hoje é baseado num artigo que, olha, é fundamental. É o GPS 3.0 do Martin Buchheit e da equipe dele. Para quem não conhece, o Buchheit é uma referência, um cara gigante na ciência do esporte mundial. E este trabalho específico mergulha no futebol de alto rendimento, trazendo uma visão que é completamente nova. Porque a tecnologia de GPS já não é nenhuma novidade, né? Já faz umas 2 décadas que ela está aí no nosso dia a dia no esporte. A primeira versão dela, que a gente poderia chamar de GPS 1.0, nasceu com um objetivo bem simples, bem direto, só descrever o que acontecia no jogo. Basicamente, quantos jogadores corriam e por onde eles corriam. E é aqui que a coisa começa a ficar, interessante de verdade. Porque a gente evoluiu tanto que chegamos num ponto em que só medir a distância percorrida, sabe? Isso não é mais o suficiente. Pior, pode até levar a gente a conclusões erradas, a nos enganar. Pensa comigo rapidinho. A gente se acostumou com essa ideia, né? Correu muito, então treinou muito. É quase automático. Mas, e se essa associação for uma armadilha? E se essa for uma visão assim muito incompleta do que a carga de treino realmente significa? Essa era que a gente vive hoje, que o artigo chama de GPS 2.0, ela é quase obcecada por duas coisas: distância total e a distância em alta velocidade. São aqueles números que a gente vê em tudo que é relatório, em toda a apresentação. Mas o pulo do gato está aqui, ó. O que esses números não mostram? O GPS 2.0 é praticamente cego para um monte de ações que geram um estresse neuromuscular absurdo. Pensa só, saltos, os duelos corpo a corpo, as freadas bruscas, os dribles, até a força que o cara faz para segurar uma posição. Tudo isso é carga. E é carga pesada, só que não aparece na conta da distância. E essa imagem do artigo ilustra o problema de um jeito brilhante. Se a gente olhar para este gráfico, dá para ver como uma métrica super popular, que é a relação treino/jogo, pode parecer a mesma coisa de uma semana para outra. Parece tudo sob controle, né? Só que, na verdade, ela está escondendo variações gigantescas na carga real. Uma semana pode ter tido um estresse absurdo vindo do jogo e a outra mais estresse vindo do treino. Mas o número final, o ratio, é igualzinho. É uma baita ilusão de controle. E é exatamente por isso que os autores mandam um recado direto, sem rodeios. Para eles, essa transição para o GPS 3.0 não é mais uma opção, não é se der, a gente faz. É uma necessidade, é obrigatório para quem quer de fato entender e otimizar a performance e, claro, a saúde do atleta. Beleza, já entendemos o problema, então bora para a solução. Vamos ver agora como é que essa nova abordagem, o tal do GPS 3.0, se propõe a resolver essas falhas e finalmente nos dá uma visão muito mais completa do que está acontecendo. O conceito-chave aqui é um negócio chamado carga neuromuscular. A gente está falando do estresse de verdade, o estresse mecânico, aquele que vai nos músculos, nos tendões, nos ligamentos. É algo que vai muito além do simples cansaço do fôlego ou do cansaço metabólico, sabe? E a nova moeda de troca para a gente medir essa carga toda é a potência mecânica. Pensa nela como a energia que o corpo gasta para fazer tudo o que importa no futebol. Acelerar, frear, mudar de direção, são essas ações que, no fim das contas, definem o jogo, né? Então, a virada de chave é essa aqui, ó. O GPS 2.0, o antigo, dizia pra gente onde o atleta foi. Já o GPS 3.0, o futuro, mostra pra gente como ele se moveu. É uma mudança brutal. A gente sai de uma visão linear, focada só em distância, para uma visão multidirecional, que foca na potência e no trabalho mecânico. E com essa nova visão, a gente consegue analisar uma coisa que os autores chamam de assinatura do movimento. É genial. É como se fosse a impressão digital do esforço de cada jogador. Ela revela não só o quanto de trabalho foi feito, mas o como, o quando e em que condições esse esforço todo foi produzido. Tá, tudo isso na teoria é fascinante, né? Mas a pergunta que não quer calar é:
Como é que a gente leva isso do papel para o campo? Como isso vira prática? É o que a gente vai ver agora com as aplicações que o próprio artigo sugere. Primeira coisa, e isso é urgente, o que a gente tem que parar de fazer para ontem. Olhar só o total de distância da semana? Esquece. Botar meta de sprint sem olhar o contexto? Também não. Usar aquela relação treino/jogo como se fosse a única verdade? Nem pensar. E o principal, planejar um treino pensando só em bater a meta de distância. Isso, pessoal, já era, é coisa do passado. E no lugar disso, o que a gente começa a fazer, agora, o foco muda totalmente. A gente passa a priorizar a potência e o trabalho mecânico. A gente começa a analisar de perto as acelerações e os freios. A gente aprende a separar o que é demanda de jogo do que é um treino mais genérico. E o mais importante de tudo, sempre, mas sempre mesmo, contextualizar cada dado com o que estava acontecendo no treino. Ah, mas aí vem a pergunta, e se o meu clube ainda não tem essa tecnologia de ponta? Calma, o artigo é muito legal porque também pensa nisso e dá umas saídas. O que dá para fazer? Primeiro, individualizar as faixas de velocidade para cada atleta, chega de usar aquelas zonas iguais para todo mundo. Segundo, separar os dados, o que é corrida de jogo e o que é de treino. E por último, usar os picos de intensidade com cuidado, mais para descrever o que aconteceu do que para planejar o que vai acontecer. No final das contas, a grande reflexão que fica pra gente é essa. A gente está preparado para essa virada de chave? Para treinar o como o esforço é feito e não só o quanto se correu? Porque é aí que está o segredo. Essa é a chave para um treinamento que é de verdade mais inteligente, mais específico para o futebol e, claro, muito mais seguro para o atleta. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com o futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.